Olá! Hoje iniciaremos a disciplina Enfermagem em Geriatria. Para início dessa disciplina, devemos conhecer alguns termos e conceitos básicos relacionados a este assunto, geriatria. Qual seria de fato o significado da palavra envelhecimento? Então, envelhecimento é quando o organismo está relacionado com o fato das células do corpo ir morrendo uma após a outra e não serem substituídas por uma nova, como acontece no decorrer da juventude. Geriatria. Este termo está correlacionado com o ramo da medicina que foca o estudo do envelhecimento, incluindo a fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do idoso. Gerontologia está correlacionado com a ciência que estuda o envelhecimento em todos os seus aspectos, tanto biológico, psicológico e também social. Cliente geriátrico. Cliente geriátrico é aquele que apresenta 3 ou mais dos tópicos abaixo, como idade superior a 60 anos, pluripatologia, então aquele que apresenta mais de uma patologia, seu processo de envelhecimento ou a sua doença é a principal preocupação para este cliente. Quando o paciente apresenta patologias mentais, que pode estar sendo acompanhada aí pelo seu processo de envelhecimento e que está sendo predominante naquela situação, ou aquele cliente que apresenta problemas sociais relacionados à sua saúde, ok? Senescência. Senescência seria as alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que ocorrem em decorrência do envelhecimento. Senilidade caracteriza-se pelo declínio gradual no funcionamento de todos os sistemas do corpo, como cardiovascular, respiratório, genital, urinário, endócrino, imunológico e outros. Expectativa de vida define-se como o tempo médio de vida que resta ao indivíduo num determinado momento, mediante a sua patologia, a seu estado clínico. Os médicos podem determinar em média ou ter aí uma noção, vamos dizer assim, da expectativa de vida desse cliente. Assistência geriátrica seria todo aquele conjunto de assistência hospitalares e também extras hospitalares, assistência que envolve a questão social para esse cliente, ok? Para atender às necessidades desse idoso. Essa assistência ela deve ser bem ampla, como visto que um idoso exige grandes necessidades em diversos aspectos de sua vida, não apenas e somente biológico, como psíquica e também social, Então, esse esquema de assistência, ele deve atender tanto aos cuidados primários, quanto aos cuidados secundários, visando que tanto no primeiro momento, que seriam os cuidados primários, tanto ao segundo momento, que são os cuidados secundários, existe aí uma grande demanda
de usuários acima de 60 anos. Nos cuidados primários, o grande objetivo seria promoção e prevenção à saúde desses idosos, a detecção precoce de suas patologias e incapacidade, antecipando assim a assistência a esse idoso, sempre priorizar as consultas e o cuidado domiciliar, né? Limitando assim o idoso a idas e vindas à instituição de saúde, educação e saúde do indivíduo e dos seus cuidadores, mediante aí a idosos que precisam de cuidados específicos. É importantíssimo que aquele que o acompanha e que auxilia tenha aí um treinamento, ok? A equipe de avaliação e cuidados geriátricos. Então, essa equipe, ela deve ser muito bem orientada mediante a esse perfil de paciente, né? Então, né, essa equipe, ela deve estar presente em unidades hospitalares interdisciplinar, né, que tem aí como foco e público-alvo os pacientes geriátricos, né, que onde essa equipe vai atuar tanto no cuidados primários como nos cuidados secundários, né, que no caso aí seria o que corresponde aos diferentes serviços hospitalares, né? Onde pode estar atendendo aí a todas as especialidades conforme a necessidade desse cliente, ok? Nessa equipe devemos ter no mínimo o geriatra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o assistente social, que tem como objetivo, né, mediante aí o que nós já falamos na atenção primária, então detecção precoce de incapacidades, respostas às interconsultas, né, então devido aí a esses pacientes necessitar de acompanhamento, elaboração consensual de protocolos, né, mediante aí o perfil desses pacientes, elaborar protocolos de cuidados e assistência específico a esses pacientes, colaboração na coordenação e utilização dos recursos assistenciais da área da saúde e apoio aos cuidados primários, né? Então, uma equipe que deve atender a todos os eixos, né, que o paciente geriátrico irá mostrar de deficiência, né, de incapacidade. O que seria um hospital dia, né? O hospital dia, conhecido aí como hospital geriátrico. Então, esse hospital ele consiste no atendimento aos pacientes idosos que necessita de avaliação e atendimento por uma equipe multidisciplinar que tem como foco e conhecimento a este perfil de paciente. Então, inclui um conjunto de atividades como acompanhamento médico, acompanhamento fisioterápico, com reabilitação, acompanhamento de terapia ocupacional, acompanhamento com a fonoaudiologia, com reabilitação de voz, audição, deglutição e psicomotricidade, né, que é aquela capacidade de manuseios, né, mais delicados, né, a coordenação motora fina, né, como visto, acompanhamento psicológico, estimulação à cognição e comportamental,
tanto atividades individuais como em grupo e também orientar a família e o acompanhante, né, desse paciente. Acompanhamento com nutricionista também é oferecido por este hospital, né? Então, o objetivo desse hospital é cuidar do paciente idoso durante todo o dia, né? Com a finalidade de manter uma assistência sem hospitalização, né? E assim facilitando a permanência do idoso em seu domicílio, né? E também tendo aí essa acessibilidade a esses recursos, né, que é oferecido pelo hospital, ok? Para esses casos, né, nessas situações onde o hospital e toda a equipe observa, né, uma falta de interação domiciliar e etc., onde entra aí também a questão do assistente social. Unidade geriátrica de clientes com doenças agudas, né? Então, nesse perfil de unidade é onde o paciente geriátrico ele recebe uma assistência destinada à internação do idoso, né? Onde esse idoso pode passar por avaliações minuciosas e tratamento dos seus processos agudos, né? Das suas crises e doenças agudas que ele possa apresentar, né? Muitas doenças crônicas têm as suas fases críticas, né? E onde se necessita de uma unidade hospitalar deste perfil, né? Então, nesta instituição, entende-se que a estadia média de um idoso é inferior a 15 dias. Por ter uma assistência correlacionada a esses casos, a mortalidade também é inferior a 20%, né? E é um paciente que vai ter que ter o acompanhamento do perfil primário, né? Então, a ligação, vamos dizer assim, entre essas unidades que eu estou falando e também que estarei citando aí nos próximos slides é extremamente importante, né? Porque, como visto, a atenção primária ela é fundamental, né? E quando visto a necessidade de outros perfis de assistência com mais complexidade, tem que existir esta ligação entre essa assistência para que o foco e o alvo, que é o cliente geriátrico, consiga ter uma continuidade no seu caso ali das suas necessidades, ok? A outra unidade que nós vamos falar é a unidade de convalescência, né? Então, esta unidade é destinada a restabelecer a função do idoso, né? Ou diminuir as suas sequelas que pode ter surgido aí mediante outras patologias anteriores, tá? Incluindo aí idosos de diferentes doenças de base, né? Onde eles requerem uma recuperação funcional após esses processos clínicos, complicações de patologias ou processos cirúrgicos, né? Onde limitou de alguma forma aí esse idoso em alguma das suas funções e necessita aí desse restabelecimento, ok? Unidades para clientes crônicos. Então, esta unidade
está destinada a proporcionar cuidados institucionalizados aos clientes que que apresentam deterioração crônica das suas capacidades funcionais, né? E que se mantenham no máximo nível de saúde e de um bem-estar mental e social, né? Então é aquele cliente que exige uma assistência muito mais complexa, que deve ser assistido durante 24 horas, né? Muitas das vezes não, essas unidades ela pode se apresentar com vários termos, como residência assistida, unidade de longa permanência, de longa estadia, centros sociosanitários e também os asilos aí, que eu acredito que é um dos mais conhecidos, ok? Situação de saúde e doença, né? Para personalizar o serviço e estabelecer todos essas metas, né, mediante aí esse cliente geriátrico, nós devemos dividir, né, o grupo em grupo, vamos dizer assim. Então, o primeiro seria o idoso, né, que é aquele idoso que se enquadrou, né, no que a gente falou anteriormente, acima de 60 anos e etc. Porém, com características físicas, funcionais, mentais e sociais que estão de acordo com a sua idade cronológica, ok? Que, de certa forma, mediante aí as estatísticas, de 15 a 40% desses idosos não apresentam enfermidades explícitas, né? Então, enfermidades que possa trazer a esse idoso uma incapacidade grandiosa, né? Então, a assistência a esses idosos vai se basear o quê? Em prevenção, né? Então, a atuação da assistência primária a esses idosos vai ser muito mais atuante e muito mais eficiente, ok? Agora, temos o idoso doente, que é aquele idoso que apresenta patologias agudas ou crônicas de gravidades variáveis, que pode ser invalidante ou não, né, que possa trazer aí uma invalidade a esse paciente, tá? E que não se ajusta aos critérios de um cliente geriátrico. Então, a assistência a esses idosos vai ser sobre os cuidados convencionais em cima daquela doença que ele pode estar apresentando, ok? E aí temos o idoso frágil e de alto risco, que é aquele idoso que sua situação clínica, mental e social encontra-se instável, né? É um idoso que tem aí uma probabilidade de internação muito alta, né, a uma instituição, e que a menos que se administre o cuidado adequado, isso possa minimizar sua chance de internação, né? E uma das principais situações que possa colocar o idoso nesse perfil, né, de idoso frágil, de alto risco, é aqueles idosos com mais de 80 anos, o idoso que vive sozinho, o idoso que perdeu seu companheiro aí há menos de um ano, né, então a viuvez há menos de um ano, que mudou de domicílio por algum motivo também há pouco tempo, que apresenta patologias crônicas que condiciona incapacidades funcionais, que limita ele de algumas atividades,
aquele idoso que já apresentou infarto ou que apresenta insuficiência cardíaca, aquele idoso que tem problemas neurológicos como a doença de Parkinson, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também coloca o idoso nesse perfil. Aquele idoso que tem como frequência alta várias quedas, que tem um teste visual, hipoacusiva elevada, né? Então a pouca que ouve pouco, né? Ou que apresenta alguma doença terminal. Então esses seriam algumas questões que pode colocar o idoso nessa classificação. Temos também a depressão, que não podemos esquecer, principalmente quando a viuvez é predominante na vida desse idoso. Situações econômicas precárias também é algo extremamente pontual para classificar o perfil desse idoso. O relacionamento do profissional de saúde com o idoso e também com a sua família. Então, o cuidado com a família é tão importante quanto o cuidado com o cliente, né? Muitas das vezes a família vai ser o nosso ponto-chave para alcançar o sucesso de um tratamento, de uma reabilitação desse cliente, tá? Então, o atendimento ele tem que ser multidisciplinar, envolvendo aí o cliente, a família e os profissionais, todos trabalhando junto, ok? Em busca de soluções para as dificuldades que vão surgindo na vida desse idoso, né? Onde uma avaliação minuciosa da equipe e também da família que o acompanha dia a dia, né? Realizando aí uma sistematização eficiente para esse idoso, né? E, de certa forma, o trabalho em equipe, né? Com a equipe de saúde, envolvendo aí todos as diversas especialidades que possa necessitar a esse idoso, né? E a dinâmica familiar, para aí sim termos aí uma situação, né? Um sucesso mediante o tratamento desse cliente. Devemos sempre esperar as particularidades e respeitar também a individualidade de cada cliente e de cada família, né? Mediante que muitas das vezes essa família é palco de conflitos emocionais, né? Onde exige aí choques de gerações, então uma disparidade muito grande entre as idades, né? Onde a gente pode se deparar com aspectos defensivos a uma possível intervenção que possa ser oferecido a esse cliente, né? Então a família não está de acordo, enfim. Dependendo da patologia, né? O cliente vai se mostrar debilitado, né? Conforme aí o tratamento e todo esse desgaste que pode gerar, né? E lembrando que cada equipe e cada membro da família, principalmente, ele vai estar reagindo e pode reagir de formas diferentes, né? Algumas famílias não vai querer gastar, né? Então os custos podem ser muito limitados, né? Que é muito comum isso acontecer, principalmente quando a família ela projeta ao momento atual, a situação daquele cliente geriátrico, as situações que possa ter ocorrido no passado, né? Onde o relacionamento dessa família com aquele idoso
pode ter sido um problema no passado. Então, isso pode refletir diretamente no que pode estar acontecendo ali com aquele cliente no presente, ok? Particularidade da equipe de enfermagem, né? Então, toda a equipe que trabalha com idoso, ele deve fazer uma avaliação minuciosa do idoso e da família, né? Visando sempre proporcionar uma visão geral, tanto da questão social, mas também das questões patológicas, né? Dessa forma, né, devemos desenvolver estratégias e estratégias individuais, estratégias adaptadas para aquele perfil familiar. A enfermagem ela vai sempre auxiliar no diagnóstico, visando que é a equipe que se mantém 24 horas ao lado do paciente, onde muitas das vezes o elo afetivo com o cuidador ou familiar é muito mais próximo, né? Estabelecer estágio da doença vigente e funções remanescentes. Oferecer ao cuidador informações para que ele possa compreender o que ocorre com o idoso e a sua doença atual. Indicar o nível de suporte familiar que o idoso necessitará no futuro. Então, de certa forma, preparar a família ou o cuidador, né, as condições que esse paciente pode apresentar conforme aí o seu diagnóstico, né? Sempre se manter transparente, e a questão afetiva entre equipe e família é extremamente importante, né? Lembrando que todos eles têm um objetivo comum, que é a saúde e bem-estar desse cliente. Isso irá, de fato, facilitar o andamento de conduzir aí esse paciente, esse cliente portadores de doença, ok? Seria muito mais difícil, e é difícil, quando essa relação da equipe junto com a família pode apresentar elos de desconfiança, né? Onde existe aí uma distância ampla da família junto aí à equipe, onde não se tem contato, não se tem tudo isso que nós falamos, né, de preparo e etc. Não é possível formar por conta desse distanciamento da família. Então, isso acaba, de fato, dificultando todo o processo do cuidado e tratamento desse paciente. A reação do idoso em questão à hospitalização. O idoso, não diferente de outros pacientes, com certeza vai se sentir inseguro, né? Visando que o hospital reflete uma ameaça à sua vida, né? Então, é onde o idoso pode se sentir frustrado em se encontrar num ambiente estranho e desconhecido, ok? Onde as pessoas, de certa forma, têm um domínio muito maior sobre a sua vida do que ele mesmo. Então, a hospitalização, ela é literalmente um grande assustador, né, para esse paciente, ok? Mecanismo de adaptação do idoso no seu processo do adoecer, né? A colaboração, né? Então, primeiro, esse idoso ele tem que ter interesse e se manter vivo, e assim colaborando com os procedimentos, com o tratamento, com as pessoas que estão envolvidas
no seu caso, vamos se dizer assim, né? Vai ser muito mais fácil, né? Quando temos a questão da negação, né? É onde o idoso ele vai negar o seu próprio estado. Então, o cliente pode, por exemplo, não agradecer as informações, as recomendações, não dando importância para os sintomas, né? Ele, nessa fase, nesse momento de negação, é onde ele pode se mostrar interessado por situações inapropriadas, insignificantes, e o que realmente importa, que é a sua saúde, ele desconsiderar e ele negar. Temos também a questão da raiva e hostilidade, né? Que é quando o paciente, vendo aí que ele depende dos outros para suas atividades diárias, ele pode se apresentar com caráter dominante e violento. Esse idoso, nessa fase de raiva e hostilidade, ele pode demonstrar essa angústia que ele, né, está passando, não apenas com palavras, enfim, mas também com aquela comunicação não verbal, né? Que já estudamos sobre isso, né? Como, por exemplo, punho cerrado, a forma de olhar, né? O tom de voz, né? Às vezes não pronunciando palavras, mas, né, tentando pronunciar, vamos dizer assim. Temos a fase de rebeldia, né? Que o cliente aproveita para qualquer situação de dificuldade, ele se mantém em se manter em repouso e tomar as medicações prescritas, né? Então é uma situação muito complicada, né? E tem uma dificuldade em aceitar, né, essa questão natural aí do seu tratamento. Temos a fase, o mecanismo de exigência e pedido, né? Vamos dizer assim, que é a fase onde esse cliente ele quer se sobressair de alguma forma, né? Ele quer se apresentar de alguma forma, então ele chama a equipe de enfermagem, enfim, a todo momento, né? E muitas das vezes por motivos desnecessários e tudo mais, né? De certa forma é como se ele, vamos dizer, quer uma proximidade, uma companhia, né? Uma fase aí de aceitação, de tentativas de aceitação, né? Deve ter em mente que esse cliente, ele é um cliente que apresenta ansiedade devido toda essas mudanças e dificuldade que ele está passando, né? Então, não necessariamente que todos os sintomas que ele está referindo seja alguma forma de chamar a atenção, né? Então, nós devemos sim considerar as queixas desse cliente. Isolamento e introversão. Então, é um momento onde o cliente ele vai se retrair, ele vai evitar relação com as demais pessoas, passando longos períodos dormindo, de portas fechadas e não querendo compartilhar nenhum sentimento. Dependência e regressão. Então, a incapacidade de ser autossuficiente, né? E a dificuldade
desse cliente tomar as suas próprias decisões, né, ele propicia uma renúncia da sua responsabilidade. Então, aquilo que seria mínimo e que teria condições de executar, ele deixa de executar, deixa de decidir, né? E assim delega toda a responsabilidade aos profissionais e familiares, ok? Para o próximo assunto, próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que ocorrem em cada sistema, né? O funcionamento do organismo de um idoso, né? Então, para isso é extremamente importante conhecer as mudanças anatômicas que acontecem nessa fase, que são normais para essa fase.